Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de o Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, prece inicial, leitura do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, caiu no item Que Farei, hoje, Que Farei. Vou explicar já já, porque é uma frase de Paulo de Tarso, o grande apóstolo, o maior depois de Jesus, o maior que já teve. Depois nós vamos ler o Evangelho no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o item que caiu para nós estudarmos hoje: conhece-se a árvore pelo fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto. Depois a gente vai ler também a missão dos profetas. Aí no final a gente faz a oração final, nos colocando como instrumentos para que Jesus e os benfeitores possam fluidificar a água. Tá bom? Se você professa a fé espírita sozinho na sua casa, tem como fazer o evangelho com a gente. Às vezes a família tem dificuldade para fazer o evangelho, comentar, né, ler em voz alta, enfim, coloca lá na televisão, ou coloca no celular, no tablet, enfim, coloca em algum lugar, e a família se reúne no mesmo dia da semana, no mesmo horário, sempre para que a visita de Jesus seja programada, e claro, que os mentores espirituais possam trabalhar na sua casa como sendo uma embaixada da colônia espiritual que você faz parte. Nosso Lar, Redenção, Alvorada Nova, enfim, Céu Azul, tantas outras, né, que existem. Cada um de nós pode fazer parte de uma diferente, e a nossa casa acaba sendo embaixada dessa colônia espiritual nesse dia, nesse horário do Evangelho. Isso é muito importante. Nunca force quem não quer fazer o Evangelho com você. Quem não quer fazer o Evangelho com você, não faça, né? É claro que respeitar a sua fé é importante, e isso com austeridade se faz e não brigando, né? Que respeite, e se você for minoria, vá para o quarto, vá para um espaço que não incomode os outros, e pega o vídeo, coloca o fone, faz o evangelho, a água, faz o evangelho ali e boa. O importante é que nós nos modifiquemos, nós nunca vamos conseguir modificar o outro, é impossível. O máximo que a gente consegue é orientar, é dar exemplo, e que o nosso exemplo arraste. Mas veja bem, Jesus, a última vez, só encarnou uma vez na Terra, que foi há 2000 anos. Deu todos os exemplos possíveis. E quão poucos somos nós, ou nenhum de nós, ainda segue seus exemplos. Então, cada um é cada um. Ah, meu filho, eu fiz. Ah, minha filha, eu fiz. Ah, meu irmão, eu fiz. Meu amigo, amigo inseparável, mais do que irmão, tanto que eu fiz e falei e ele não vai. Jesus foi o maior exemplo que já existiu. A gente vai falar já já de Paulo de Tarso, grande Paulo apóstolo, nós vamos falar dele. E quão poucos seguimos eles, ou quão poucos seguem, de repente nem a gente também não segue como deveria seguir os exemplos de Jesus. Então não cobremos do outro aquilo que a gente também não dá, né? Então compreendamos que cada um tem seu tempo, e deixemos que as pessoas evoluam no seu próprio tempo. É uma boa lição, é uma lição difícil, mas é uma boa lição para nós treinarmos, tá bom? Então vamos lá, elevemos o nosso pensamento até Jesus. Ou seja, pensa em Jesus da maneira que você o conhece, da maneira que você acha que é o rosto dele. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Romeu, também seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, também muito obrigado. Senhor, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, nesse Evangelho, na posição de servidor humilíssimo, e que principalmente acrescenta pouquíssimo ou quase nada àquilo que é verdadeiramente a sua obra. Então peço que nos utilize como instrumentos, e para isso que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil. Queria começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana, e temos muito que agradecer de coisa ruim que não aconteceu.
graças a Deus, não aconteceu. E claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu, porque afinal de contas já foi, já foi, já passou, já está resolvido, está quitado, estamos livres, já foi. Difícil no começo, mas aos pouquinhos, se o Senhor nos ajudar, a gente vai conseguir entender definitivamente que esse agradecer pelo que aconteceu de ruim é agradecer por termos passado por isso já, e termos nos livrado disso, aquela situação do já foi, não devo mais. Então, muito obrigado também, evidentemente, Senhor, por mais que tenha doído, por mais que tenhamos sofrido, já foi, e por isso somos muito gratos. Gostaríamos também, no quesito pedido, de pedir ao Senhor que nesses instantes se faça presente em meio a nós, não pelo merecimento que não temos, sabemos disso, mas por acréscimo da sua misericórdia, e é nela que nos fiamos e nela que nos apoiamos. E aí pedimos, nessa situação, esteja conosco por um acréscimo de misericórdia, e não olhe, por favor, as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração. Muito obrigado pela sua presença, dos mentores queridos, pela autorização de Deus, e então, com a sua autorização também, Mestre, damos por iniciado o nosso Evangelho, e que assim seja. Vamos lá. Difícil, né? Essa coisa de que aconteceu de ruim, muito obrigado. A linha de pensamento. O que aconteceu de ruim na minha vida? Seja lá o que for, já foi, não devo mais. Isso dá um alívio na gente, né? Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Livro Segue-me, de Emmanuel, por Chico Xavier. A lição que caiu hoje foi: que farei? É uma frase do Paulo Apóstolo em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10, que completo é: que farei, Senhor? O Paulo conta, em Atos dos Apóstolos, ele conta o que aconteceu com ele na entrada de Damasco, da cidade de Damasco. Ele que estava indo para assassinar Ananias, porque ele julgava que Ananias tinha sido responsável pela conversão ao cristianismo de Abigail, que era o amor da sua vida, e ele havia se separado de Abigail porque ele mandou apedrejar um cristão chamado Estevão, que era o nome cristão dele depois que ele se converteu, e chamou Abigail inclusive para assistir à lapidação, que chamava na época. Os que infringiam a lei do Deus de Israel eram lapidados, eram apedrejados até a morte. E quando Abigail chega lá e vê o apedrejamento, era o seu irmão Gesiel, que tinha assumido o nome de Estevão para ser um dos grandes pregadores do Evangelho. E o Paulo, então, ao perceber que havia mandado matar o irmão da sua esposa, da sua futura esposa, e que ele era um cristão, ele se afasta de Abigail, desliga-se de Abigail. Ela fica muito doente, muito triste. A tristeza realmente corrói a alma dela, coitada. Mas antes que ela pereça, né, que o corpo dela pereça, Ananias apresenta o Cristo para ela, e ela então se converte ao cristianismo. Quando Paulo cede ao amor gigantesco que ele tinha no coração por ela e procura Abigail, ele descobre que ela está morrendo, que não vai ser possível contrair núpcias com ela, casar-se com ela, e descobre que ela é cristã e que foi o Ananias que apresentou o Cristo para ela. Quando ele sabe que o Ananias está em Damasco, ele vai para Damasco para matar o Ananias, para prendê-lo e lapidá-lo, porque ele entende que a missão dele era combater esse Cristo, combater esse Jesus de Nazaré, porque doutor da lei que ele era e extremamente fiel aos seus princípios, à sua honra, ele defendia com unhas e dentes aquele conhecimento que ele tinha naquela época, e era natural fazer isso. E muita gente ele mandou matar, muita gente ele perseguiu, foi responsável por muita tortura, por muito sofrimento, porque acreditava aquilo ser certo. E aí, quando ele está chegando na cidade de Damasco, um grande clarão, como ele mesmo diz, nessa passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, um grande clarão se lhe apresenta. As pessoas que estavam com ele também viram o clarão.
Aí ele cai do cavalo, mas só ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é? E a voz diz: sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. E por que me persegues? E aí, em algumas traduções, aparece: que farei, Senhor? Que é o tema desse pedaço do livro Segue-me. Outras Bíblias, outras traduções dizem: que queres que eu faça, Senhor? É a mesma coisa, né? Que queres que eu faça, Senhor? E aí Jesus fala: vai até Damasco, lá alguém vai se apresentar a você e vai dizer o que você tem que fazer. Esse alguém é o próprio Ananias, que o cura da cegueira momentânea, que a luz de Jesus era muito grande, e ele ficou cego momentaneamente. Ananias cura ele da cegueira e diz para ele que ele foi escolhido por Jesus para levar a palavra, para levar o evangelho, não só ao povo judeu que estava com muita dificuldade, inclusive Tiago, irmão de Jesus, ele queria misturar o que Jesus deixou com o judaísmo, circuncisar as pessoas, seguir as leis de Moisés, fazer uma grande salada para não ter muitos problemas. E o Paulo foi chamado então para sair um pouco da parte judia e ir para os gentios, que eram as pessoas que não eram judeus. E ele vai então e cria uma igreja, né, uma espécie de igreja em cada um dos lugares, e foi o maior apóstolo que já existiu. E no embate direto com Tiago, irmão de Jesus, ele então defende que o cristianismo é o cristianismo, ele que criou o termo cristão. Na realidade foi Barnabé e ele gostou e acabou usando o termo cristão, e, e esse termo acabou vigorando, e na discussão, no debate de ideias, ele acabou sendo o vencedor contra Tiago, que aceitou, evidentemente, porque era também uma pessoa evoluída, sabia entender quando seu ponto de vista não é o escolhido e respeita isso. E quem tomou essa decisão de dar, aspas, a vitória a Paulo foi Pedro, que era o chefe da igreja, já que Jesus tinha deixado ele como responsável pelo trabalho. Então, se não fosse Paulo de Tarso, porque o Pedro não queria entrar em atrito, Pedro foi extraordinário, mas ele era mais contemporizador, ele não batia muito de frente. O Paulo não, o Paulo batia de frente, fosse com quem fosse, sem medo, com cortesia, com gentileza, mas batia de frente com todos. Por isso que foi o maior apóstolo que já existiu, maior do que Pedro, inclusive. Né? Então é essa passagem que se refere ao livro Segue-me, que farei, Paulo em Atos dos Apóstolos 22:10. Tá bom? Vamos lá, vamos ler. Muita gente aproxima-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça, diz Emmanuel no livro, há quem peça reconforto barato na carne, há quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova, do Evangelho. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritivismo ao seu círculo pessoal, não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, se você foi chamado à fé, não recuas, vou ler de novo. Se foste chamado à fé, se você foi chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação.
Olha, eu me lembro, por exemplo, só para ilustrar essa coisa de pedirmos privilégios que muitas vezes nós pedimos sem perceber que estamos pedindo privilégios. Há pessoas, por exemplo, que começam a participar de reuniões mediúnicas e é curioso que quando a dor bate-lhe à porta, e a dor vai bater na porta de todos nós em um determinado momento, se já não bateu, vai bater, e se bateu, vai bater de novo, porque temos débitos gigantescos. Então a dor vai bater na sua porta, vai vir sem ser chamada, vai entrar, vai sentar do seu lado, vai ficar com você por momentos que você nem gostaria de visita, mas ela vai ficar ali do seu lado, não é? Isso vai acontecer. E pessoas que começam a participar de reuniões mediúnicas ou começam a frequentar o centro espírita, quando a dor bate-lhe à porta, normalmente indaga de nós: mas eu estou trabalhando, eu estou aqui toda semana, eu dou o meu tempo, eu estou aqui fazendo o trabalho mediúnico e essas coisas acontecem comigo? Uai, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu devo, tenho que pagar. Claro que assim fica uma coisa estranha, mas vamos trabalhar como consequências. Se eu criei caos no passado, as consequências é que eu colha caos agora. Não tem sentido. Só que o passado não tem como mudar mais. Já foi. O futuro é uma promessa que vai chegar num determinado momento e a cada instante ele está chegando e está se modificando. A única coisa que eu tenho é o momento de agora, o momento presente, para trabalhar na minha evolução, entendendo que as dores que me visitam são dores que eu deixei para trás e a chamei de volta, e que essas dores são quitações de débitos, portanto, estou me livrando deles para brilhar cada vez mais, alçar voos maiores cada vez mais. Se eu pedir privilégio porque eu sou espírita, se eu pedir privilégio porque eu faço uma caridade aqui e outra ali, se eu pedir privilégio porque eu estou fazendo a gentileza, eu estou sendo, estou fazendo o favor para Jesus de segui-lo, eu tenho que entender que eu sou um grandíssimo tolo, não é? Porque tem gente que acha que faz o bem, que faz a caridade, que faz, acha até que está fazendo mais do que os demais, se sente inclusive superior, com orgulho falando mais alto, e acha que Jesus tem que ser extremamente grato a ele, porque afinal de contas ele está, né, fazendo as coisas para Jesus. Ó, estou aqui. Então Jesus tem que ser extremamente grato e tirar dele toda a dor, todo o sofrimento, toda a dificuldade. Quando na realidade, quando eu faço o bem para as outras pessoas, eu crio condições para a felicidade, crio condições para elevar o meu pensamento elevando, eu elevo a minha vibração e com isso eu consigo sentir a presença de Jesus, consigo sentir a presença do meu guia espiritual e aurir, sorver, receber, sentir, perceber os conselhos, as dicas, as técnicas para conseguir continuar evoluindo. É esse o ponto. Quando a gente fala, olha, tem que manter a vibração elevada, tem que orar e vigiar para não cair em tentação, ou seja, tem que estar sempre com o pensamento elevado para que a vibração fique elevada, para que eu não seja atingido pelas sugestões dos obsessores, é porque eles têm intenção de baixar a minha vibração. E quanto mais eu esteja com a vibração elevada, mais protegido deles eu me encontro. Mas o débito continua. O débito continua. Eu tenho uma dívida para saldar, mas se eu tiver um bom emprego e for muito competente no meu emprego, em que eu ganhe suficientemente para pagar a minha dívida e ainda sobrar para poupar, não é melhor do que ficar achando que alguém tem que me dar o dinheiro para eu pagar? Muitos de nós ficamos sonhando com prêmio de loteria para poder fazer alguma coisa boa. Não vai acontecer, bem. Não vai acontecer. No Brasil são 230 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, vamos arredondar para baixo, 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas ganham na loteria por semana?
Não são, mas vamos imaginar que fossem 10 por semana. Não são, mas vamos imaginar que fossem 10 que ganhassem uma boa quantia para ficarem ricos por semana. São 52 semanas no ano. 10 vezes 52 são 520. Vamos arredondar para baixo. 500 pessoas que ficam ricas com loteria? De jeito nenhum. Mas se fosse 220 milhões para 500, então esquece. Não é por aí que a gente vai fazer o bem. A gente vai fazer o bem no dia a dia. No dia a dia, como Paulo. Que farei, Senhor? Que farei? Né? No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item que caiu para nós foi: conhece-se a árvore pelo fruto. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Disse Jesus: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as, mas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Você vai conhecê-las, pois, pelos seus frutos. Tem aqui uma passagem de Mateus e Marcos também, capítulo 24, e Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Vão se levantar muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade será abundante, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará, porque a caridade é que salva, né? Fora da caridade não há salvação. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. E os escolhidos aqui, Jesus fala efetivamente dos apóstolos, para ficarem atentos com relação a isso. Olha, essa ideia de pessoas que trazem a salvação, pessoas que são emissários do Cristo, que através deles é que nós vamos chegar a algum lugar, fica com o pezinho atrás. Chico Xavier, por exemplo, nunca disse ser uma dessas pessoas que estava ali para trazer alguma coisa para avançar a humanidade. Kardec nunca se trouxe isso. Tanto que Kardec, que é o Hippolyte Léon Denis Rivail, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, de uma encarnação dele como druida, porque ele não queria os louros do Livro dos Espíritos, porque ele colocou o nome O Livro dos Espíritos. E o Espiritismo foi criado com base naquilo que Jesus, o Espírito de verdade, trazia, e não o que Kardec fazia. Então, idolatrar Kardec é uma tolice, porque ele não queria isso. Então, primeiro, é uma falta de respeito, né, com o desejo dele. E segundo, que é uma tolice, porque ele foi um instrumento, como você, como eu, como qualquer um de nós podemos ser. Como Paulo de Tarso dizia: o que eu quero não faço, mas faço o que não devo. Mas depois, no final da vida, disse: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Foi uma escalada evolutiva gigantesca, sob muita paciência, muita resignação e contra todas as ideias de ser aclamado como um novo profeta.
O orgulho para o Paulo foi muito difícil dele vencer, porque a todo momento as pessoas queriam fazer dele um novo Cristo. E ele então rebaixava-se para engrandecer o Cristo. E é esse o ponto. É esse o ponto. Eu sumo para que o verdadeiro mestre apareça. Jesus dizia, dos filhos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Lembrai-vos bem, dos filhos de mulher, nenhum deles é maior do que João Batista, mas no reino dos céus, mesmo os menores são maiores do que João Batista. Porque o João Batista estava num mundo de provas e expiações. Paulo de Tarso ainda não existia naquela época. Quando Paulo de Tarso vem, ele vai se tornar o maior apóstolo que já existiu, vai passar então por João Batista, sem dúvida nenhuma, porque os apóstolos todos eles tinham grandes defeitos que foram superados depois, mas tinham grandes defeitos que João Batista já não tinha. E Jesus vai mostrando com isso que cada um de nós está num estágio evolutivo e cada um de nós pode fazer alguma coisa diferente. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu pessoas totalmente diferentes, totalmente com suas características próprias, e tirou o melhor de cada um deles. E ele quer tirar o melhor de cada um de nós também. A todo momento nós somos escolhidos, ainda mais nós espíritas. Sabemos que somos alguns dos seus escolhidos. Para vivenciar o Evangelho, não para ser apontado como o melhor do mundo, não para ser apontado como diferente, não para que a sociedade nos perceba, não para andarmos com tecidos nobres, em grandes carros, em templos de luxo, até porque ele não fez isso. Poderia, mas não fez isso. Somos escolhidos para exemplificar o Evangelho. E como que nós vamos exemplificar o Evangelho? Com técnicas que o Espiritismo nos dá, que só o Espiritismo nos dá. O Espiritismo não vai me salvar. O catolicismo, as igrejas pentecostais, o budismo, o judaísmo, não vai me salvar de mim mesmo. O que vai me salvar de mim mesmo é a luta diária contra o orgulho e o egoísmo. E só tem um antídoto para o orgulho e para o egoísmo. Chama-se caridade. Por isso que a frase é fora da caridade, a frase de Kardec é fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o único antídoto que existe contra esses dois males horrorosos que nós carregamos no peito: orgulho e egoísmo. A caridade é o único antídoto para isso. Fábio, como é que eu faço a caridade? Bom, a caridade é o amor em ação, certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo da caridade? Cortesia. Cortesia é com as coisas. Ser cortês com as coisas. Qual é o primeiro passo do amor? Gentileza, é com pessoas. Qual é o primeiro passo do perdão? Não revidar, não vingar-se. É o primeiro passo do perdão. Então eu tenho técnicas para fazer isso. Tenho técnicas para amar, tenho técnicas para fazer a caridade, tenho técnicas para começar a perdoar e tantas outras que nós vamos aprendendo. Não há privilégio. Não há privilégio. Não se comporte como um falso profeta. Os falsos profetas, eles querem holofotes em cima deles e privilégios. E os profetas do Cristo sempre foram humildes e sempre defenderam a verdade, custe o que custar, inclusive a própria vida. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? A abrir mão da reputação, abrir mão de como é visto na sociedade. Quantos de nós estamos dispostos a sermos cancelados, que é o termo que se usa em 2024, quando estamos gravando esse vídeo? Quantos de nós estamos dispostos a ser cancelados? Quantos de nós estamos dispostos a sermos execrados em redes sociais porque fazemos o certo em vez do fácil? Infelizmente, para essas pessoas, eu conheço várias que frequentam o centro espírita em outra cidade e não na cidade que residem,
para não serem vistos pelas pessoas que eles são espíritas. Não são, né? Mas enfim, eles acham que são espíritas. Porque as pessoas da mesma cidade que eles encontram lá no centro espírita também não vão falar para os outros que estavam lá e que viram fulano lá, porque senão vai ter que falar: ah, eu vi você lá. Como que você viu? Ah, você estava lá também? É. Então fica um segredinho, né, de frequentar centro espírita fora da cidade que, que mora. Ou frequenta o centro espírita onde vão os ricos, né? Que aí encontra a nata da sociedade lá, ninguém fala para ninguém e fica tudo certo. Porque não pode escancarar que é espírita, porque... Por quê? Covarde. Covarde. Hipócrita. Ah, porque se fulano, ou se as pessoas souberem que eu sou espírita, o meu negócio vai ruir. Ué, por que o seu negócio depende de você não ser espírita? Então, em favor do material, você abre mão do espiritual? Não, mas eu posso ser espírita sem ninguém saber. É, Paulo de Tarso discorda. Pedro discorda. Chico Xavier discorda. O Evangelho discorda. É isso. Procuremos o Senhor, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Disfarçando que é espírita, não vai acontecer. São falsos profetas dando falso testemunho, testemunhos ruins de sua porca e parca fé. É isso. Vamos fluidificar a água. Vamos ser instrumentos dos mentores para isso. Precisa estampar? Não. Precisa abrir o lacre da garrafa? Não. Precisa tirar o pires de cima, o paninho, sei lá o que está cobrindo? Não, porque é fluido. Precisa esticar a mão? Não. Mas se é uma muleta que você precisa ainda, use-a. Não tem problema. Vai entrar aqui no chakra coronário os eflúvios, os fluidos dos mentores espirituais, vai metabolizar junto com o nosso fluido animal e vai sair pelas terminações nervosas da minha mão, e muitos inclusive vão sentir esquentar as mãos. Se isso facilita para termos mais certeza, usa. E quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai não tendo necessidade de esticar a mão, evoluindo em conhecimento, tá? Entendendo quais são os mecanismos. Precisa esticar a mão? Estica bem, não faz diferença. O importante é a água ser fluidificada, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença e pela presença dos mentores nomeados e não nomeados para mais esse Evangelho no Lar. Agradecemos pelo acréscimo de misericórdia, né? Porque afinal de contas, se dependêssemos de merecimento, o senhor sabe que a coisa não está muito legal, né? Mas o Senhor tem misericórdia para conosco, isso é muito bom. Aí a gente pede um pouquinho mais. Muito obrigado, Senhor Jesus, por isso. Obrigado aos mentores pela presença. Vamos pedir mais um pouquinho, Senhor Jesus, mais um pedidinho, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que está no nosso coração, para que essa água seja fluidificada e possa ser um salutar remédio para o corpo físico e mais principalmente para o perispírito das pessoas que cada um de nós, agora em voz alta ou em pensamento, vai nomear. É isso.
sabedores de sua presença em meio a nós, Senhor Jesus, e do seu acréscimo de misericórdia, então já agradecemos por mais uma vez nos atender um pedido. Repito, não porque sejamos especiais, mas porque o Senhor é. Então, muito obrigado por isso. Obrigado a todos vocês e que assim seja. É isso, meus amores. Semana que vem tem mais. Esse é um evangelho que eu faço para mim, para eu aprender, para eu estudar, para eu ouvir primeiro do que cada um de vocês. Então eu ouvi, quando eu estava gravando, eu fui o primeiro a ouvir, depois foi registrado aqui para depois ser transmitido para vocês, né? Então não se iludam, nenhum de nós está acima de ninguém. E se por um acaso algum de vocês estiver acima da gente, estique sua mão e nos ajude a chegar até onde você está. É isso. Foi o que Jesus ensinou, né? Aqueles que estão acima, ali estão para puxar os de baixo até eles. Que possamos fazer isso. Perguntar para Jesus, né? Que farei, Senhor? Que queres que eu faça? Até a próxima semana. Tchau. Beijo pra você que fica.